Eu acho que eu nunca tive tão nervosa na minha vida. Muitos aqui sabem que eu sou professora de formação. Trabalhei acho que 19 anos em sala de aula. Há quase 4 eu estou fora da sala de aula. Mas eu falo no sentido assim, que por eu falar todo dia ao público, não era para eu estar nervosa nesse momento. Mas eu estou tremendo. Durante essa semana de oração que inicia hoje do Ministério da Mulher, nós vamos passar a conhecer o testemunho de algumas mulheres. E como Deus, como Jesus restaurou a vida de cada uma delas. E eu não poderia encerrar a escola sabatina desta manhã sem trazer o meu relato pessoal, sem contar o meu testemunho. Mas, como eu sei que a emoção poderia me tomar, eu escrevi meu testemunho e eu peço desculpa a vocês, mas eu vou ler. Que dia é hoje, irmãos? Do mês 28, né? A data 28 de maio é muito especial para mim. Há exatamente 22 anos, após uma semana pensando e analisando os prós e os contras, eu disse sim. Eu disse sim ao pedido de namoro de Gerley. Eu demorei uma semana. A resposta foi dada em um domingo à noite, após a cerimônia de casamento de Elias e Sandra, que aconteceu no prédio que existia aqui ao lado. E a partir do ano seguinte, 2001, eu e Gerley passamos a comemorar todos os anos a data de nosso namoro. Mas ano passado, 2021, não foi possível celebrar essa data como estávamos acostumados. Pois Gerley estava internado há uma semana na UTI do Hospital Dr. Jaime Santos Neves, na Serra, em função da Covid-19. Eu e Gerley, nós não temos filhos, pois nunca conseguimos engravidar. Todos os exames possíveis nós realizamos. Até a análise genética de nossos cromossomos foi realizada. Diagnóstico dado pelos médicos, infertilidade sem causa, é o termo usado pelos especialistas quando não se identifica o motivo. O que isso causou na minha vida emocional? Com o tempo eu fui me distanciando das pessoas. Eu não fazia mais parte do grupo. Eu não conhecia os desenhos e as músicas que estavam em alta para as crianças e que as mães discutiam nas rodinhas, nas horas sociais. Eu não era convidada para as festinhas de aniversário, pois prezavam apenas as que tinham crianças. De certa forma eu entendia, mas doía. Doía muito perceber que alguém do meu lado era convidado para mais uma festa de pessoas próximas e aquilo me lembrava que eu não tinha filhos. Eu não tive filhos participando da classe do departamento infantil. Eu não tive filhos participando dos aventureiros. Eu não tive filhos participando dos desbravadores. Vejam de quantos ciclos sociais eu não tive participação nesses últimos 18 anos, tempo em que estou casada. De quantas comemorações na igreja, a partir dos ciclos citados, eu e Gerley não fizemos parte. E depois de uma certa idade, os ciclos ficam ainda menores. Vocês conseguem imaginar o que é para uma mulher que desde os 12 anos passou a frequentar os bancos dessa igreja e sonhar no futuro em formar sua família, em ter filhos, e nesse sentido procurou viver dentro dos princípios cristãos, e agora não consegue entender
porque Deus não ouviu suas orações. Porque Deus não abençoava seu lar com a bênção dos filhos. Porque Deus falava não todos os meses. Vocês conseguem entender por que eu me sentia menosprezada pelas demais? Mesmo não sendo de forma intencional culpa de ninguém. Teve momentos que eu não tinha vontade de estar aqui na igreja. Eu não me sentia mais querida, mas eu não parei de frequentar. Pois eu precisava vir adorar a Deus independente dos meus problemas. Maio de 2021. Gerli foi internado em um dos poucos hospitais do estado, referência em Covid-19, e que apresentava o protocolo de tratamento humanizado tanto para o paciente quanto para a família, e nesse sentido permitia visita à UTI. Mas o que ninguém sabe é que 2 meses antes, março de 2021, eu havia recebido mais um não de Deus. Foi um não que doeu muito, mais que todos os outros. Irmãos, vocês já oraram ou vêm orando, pedindo muito algo a Deus, e Ele parece não estar ouvindo? Parece que Ele não vai responder sua oração? Eu pedi muito a Deus um filho ou filhos. Pedi que Jesus restaurasse o que impedia de eu engravidar. Mas 2 meses antes de Gerli ser internado, Deus disse não para mim novamente. Era a minha 3ª fertilização in vitro. Dessa vez havia sido transferido 4 embriões para o meu útero, e nenhum deles, ao final do período determinado no protocolo de fertilização in vitro, configurou uma gestação. 3ª fertilização in vitro. A minha família tomou conhecimento há poucos meses atrás. Nesta última tentativa de fertilização, eu fiz 2 orações repetidas vezes. Que o Senhor me abençoasse com uma gestação. Caso contrário, que o Senhor restaurasse minhas forças e não permitisse que eu entrasse em um processo de queda na minha saúde emocional. Deus não atendeu minha primeira oração, mas Ele cumpriu com a segunda. Irmãos, se Deus tivesse atendido minha primeira oração, eu não poderia ter estado com Gerli na UTI. Eu não poderia falar com Ele, dar a força emocional que Ele precisava. Não poderia falar que todos vocês e que muitos outros estavam numa grande corrente de oração. Eu não poderia orar com Ele. Eu não poderia dizer que o pastor Moab foi visitá-lo, mas não pôde entrar. Mas que realizou oração por ele lá do pátio. Vocês não têm ideia de quanto Gerli se emocionou ao saber. Isso dava forças para ele continuar lutando, para ele não desistir de lutar por sua vida. E eu dizia, continua lutando aqui dentro, porque muita gente está lá fora, lutando com Deus, dia e noite por você. E no dia 28 de maio de 2021, há 1 ano atrás, como eu não estava grávida, eu pude entrar na UTI, segurar a mão de Gerli e dizer, mais uma data de namoro que estamos juntos. E eu orei com ele, para que Deus nos concedesse a chance de comemorar mais uma vez. Eu pude dizer o quanto eu o amava, e hoje nós estamos aqui, graças à bênção de Deus, porque Ele ouviu a minha oração, e ouviu a oração de cada um de vocês, e de muitos outros que oraram por Ele. Na mesma tarde que Gerli teve alta, aproximadamente umas 17 horas da tarde, ele me pediu que eu levasse para casa, nossa casa. Mas eu disse, você sabe que eu não tenho experiência na BR à noite. E ainda eu precisava passar na farmácia, comprar as medicações e pegar minhas coisas no apartamento da minha irmã em Jardim Camburi, em Vitória.
Mas ele disse: eu te ajudo, eu fico acordado, mas eu quero muito estar na minha casa. Meu coração cortou ao ouvi-lo dizer daquela forma. Saímos de Jardim Camburi próximo das 18 horas, um trânsito terrível, mas conseguimos seguir viagem. Deus estava no controle e iríamos descansar às horas do sábado em nossa casa. Mas depois de Guaraná, deu um estrondo tremendo no carro. Parecia que algo havia soltado. E o carro começou a perder velocidade. E eu fui parando o carro, tentei levar para o acostamento. E Deus providenciou um cruzamento logo na frente. Ao sair do carro, o pneu dianteiro do motorista estava totalmente no chão. Satanás novamente tentando contra a vida de Gerli e da minha. E eu disse para Gerli: fica tranquilo, eu estou calma, Deus está no controle. Nós vamos chegar hoje em nossa casa, vamos acionar a Eco 101. E o rapaz que atendeu a ligação perguntou em qual quilômetro da BR estávamos. Eu não sabia. Precisei sair do carro, andar pelo acostamento até uma placa. E quando retornei, antes de entrar no nosso carro, desceu do nada, foi tudo muito rápido. 3 policiais federais de uma viatura, com armas em punho, perguntando o que eu fazia ali. Nessa hora eu desabei, comecei a chorar. Falei que o pneu havia estourado, que eu não tinha experiência de dirigir à noite, mas que meu marido teve alta da UTI do Hospital Jaime no fim da tarde e precisávamos chegar em São Mateus, cidade que residíamos. E um deles perguntou: Covid, senhora? E eu disse que sim. Expliquei que já havia acionado a Eco 101. Daí um deles respondeu: nós vamos trocar o pneu para a senhora. E eu não tenho dúvida que aqueles 3 homens foram encaminhados por Deus. Quem sabe no céu eu descubra que talvez eles eram anjos. Hoje, eu e Gerli celebramos a vida, agradecendo por esse mais um ano que Deus concedeu e pelos 22 anos de namoro que completamos hoje. Em 2021, Jesus restaurou a minha confiança nele, que a minha vida está sob seu controle, que as coisas desse mundo são muito pequenas para que eu desperdice meu tempo e minha saúde. Jesus restaurou a minha crença no amor que essa igreja tem pelos seus membros. Mesmo estando distante, lá em Vitória, eu me senti acolhida por todos, amada por todos. Recebi orações, mensagens, louvores, ligações de pessoas que eu nem imaginava que se importavam comigo e com Gerli. Pessoas que buscaram me dar força por meio de uma ligação, mas que eram tomadas pela emoção. Em nosso primeiro sábado na igreja, depois de passar a tempestade, fomos recebidos com tanto carinho. Foram muitas demonstrações de afeto. Lembro de uma pessoa, um homem na verdade, eu não vou falar o nome. Ele foi até onde eu e Gerli estávamos. A gente estava no último banco da galeria. E ele disse com lágrimas nos olhos: eu estou muito feliz por ver vocês aqui hoje. E pediu desculpa pelas lágrimas. Esse é o tipo de amor que Jesus transbordou na minha vida, para preencher todos aqueles anos que eu me sentia pequena, inferior, distante das pessoas ao meu redor. Se você está orando a Deus e parece que Ele não está ouvindo, dá um tempo, confia nele. Pode demorar 18 anos como foi para mim, mas saiba que quando Deus responder da forma dele, você será outra pessoa. Podemos não entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Se alguém me perguntar se hoje eu compreendo por que Deus não me abençoou com filhos, eu não sei. Mas o que eu posso falar para vocês hoje
é que eu passei a aceitar a vontade de Deus na minha vida. Amém, irmãos?